Pessoal, vamos continuar a história de Roma Antiga. Guerras púnicas, púnicas, púnicas. Por que que tem esse nome? Porque vem do romano, né, do latim puni. O que que seria puni? Seria então como eles chamavam os cartaginenses, né? Esse povo, cartaginenses, tá? Eles vieram então de uma colonização fenícia. Você lembra que a gente estudou os fenícios, né? Aquele povo de talassocracia, um povo com esse comércio marítimo, beleza? Então, de 264 a 146 a.C., nós teremos essas guerras púnicas, tá? Essas guerras que têm como principal objetivo controlar o mar Mediterrâneo, tranquilo? Então, o povo puno vai disputar, então, Cartago e Sicília contra Roma, tá? A gente pode ver ali no mapa onde fica Cartago e Sicília. Cartago, então, fica aqui, bem no norte da África, tá? Onde hoje fica a Tunísia. E Sicília, então, seria aqui, tá? Bem na ponta da bota da, da Itália, tá? E também aqui, ó, Córcega e Sardenha eram territórios fenícios, tá? Cartaginenses também. Eles também controlavam aqui Cartago Nova, olha só, aqui onde é o sul da Espanha hoje em dia, tá? E as ilhas Baleáricas também, Balearic Islands. Uau, que inglês fenomenal. Enfim, eles comandavam todas essas terras, tá? É, a gente vai ter aí o líder do povo pune, né, dos cartaginenses, sendo Hannibal, ou Aníbal, né, no português. Engraçado, né, porque hoje em dia tem vários filmes e séries que trazem Hannibal como o nome do seu personagem, né? Então a gente tem aquele monstro com a máscara, né, com os dentinhos, um negócio esquisito. Pode pesquisar aí ver se vocês acham Hannibal. Tem também uma série, se eu não me engano, que o nome é Hannibal, tá? E a gente tem, então, nesse período, as legiões romanas, eles vão desenvolver uma coisa muito interessante, que vocês podem observar na imagem, é a formação tartaruga. Vamos lá, galera! Escudo para cima, escudo para frente. E aí fica com uma lancinha ali no meio, onde os olhos podem ver. É uma loucura, né? Mas pior que funcionava isso daí, tá? Eles conseguiram vencer várias batalhas com a formação tartaruga. Olha só. Tartaruga ninja, ativar! E aí, o que que vai acontecer? Roma vai desenvolver, né, de uma maneira muito explosiva, um império, né? Não um império, mas tipo, uma expansão militar e marítima muito rapidamente, tá? Então eles vão conseguir dominar aí o povo cartaginense. E Roma vai anexar as terras cartaginenses e vai escravizar todos aqueles que estavam ali, né? Todos aqueles que se oporam a Roma. E aí a gente vai ter então essa expansão de Roma, né? Dominando assim o mar Mediterrâneo. Então a gente vai ver que a gente vai ter aí o que a gente chama de Mare Nostrum. O mar é nosso, né? O mar Mediterrâneo é nosso. Não só controlamos mais o mar Jônico Adriático e o mar. Esqueci o nome do último. Putz. Né? O mar Jônico Adriático e tinha outro lá. Mas agora a gente controla todo o mar Mediterrâneo, né? Então, Mare Internum Nostrum, o mar dentro do nosso território, tá? Então, Roma, olha só que, olha até onde vai esse Império Romano, né? Agora, ainda não é Império, na verdade, né? Mas olha até onde vai esse povo romano. Então, eles vão chegar lá na Britânia, tá? Eles vão fundar Londres, né? Eles vão na Gália, vão vencer os gauleses, eles vão na Síria, vão na Numídia, no Egito, eles vão dominar tudo, tá, gente? E aí a gente vai ver certas consequências dessa expansão. Vou tirar minha cara dali para a gente ver um balãozinho que eu botei, né? Um pensamento, né, meu e de alguns professores que eu já tive. Roma não pode parar de se expandir. Reflitam comigo. Roma, quando se expande, anexa os territórios e pega para si aquelas pessoas para se tornarem escravos, certo? Os escravos vão aos territórios romanos e trabalham de graça, porque esse é o conceito de escravidão. Que pena, né, que existe isso. Mas existiu, né? Existe até hoje, na verdade. Essa gente, ela trabalha, ela produz, né? Os escravos produzem muito. Quanto mais o povo romano se expande, mais escravos consegue, certo? Quanto mais escravos consegue, mais produção, né? Mais alimento, mais especiarias, mais produtos artesanais. Quanto mais produtos, alimentos, né, e especiarias Roma produz,
né, diminui o preço desses produtos, certo? E por que que é sensato, por que que é inteligente a gente querer diminuir o preço dos produtos? Porque conforme o preço diminui, o povo consegue comprar. E se o povo compra, o povo fica feliz. Se o povo não compra, o povo fica triste e se revolta. Ou seja, Roma não pode parar de se expandir para o povo não ficar triste e não se revoltar. Olha só que loucura. Porque se Roma parar de se expandir, vai diminuir a aquisição de escravos, vai diminuir a produção, o preço vai aumentar, o povo não vai poder comprar e o povo vai reclamar. E aí acabou-se o domínio romano. Certo? Então a gente tem que ter bem esse processo histórico em mente. Tranquilo? Além disso, nós vamos ter aí outra consequência da expansão, tá? Todos os caminhos levam a Roma. Quem nunca ouviu essa frase, né? Ou que nem aquela outra, quem tem boca vai a Roma? Né? Então eu trouxe aí essa imagem que eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Mas olha ali, parece uma raiz de árvore, né? Aí, caraca, muitos caminhos, né, indo até Roma, né? Então essa cidade central desse quase que império romano, né? Ainda não é império. Depois é que vai se tornar império, vocês vão entender por que nas próximas aulas, beleza? E a gente vai ter também a política do pão e circo. O que que é a política do pão e circo? O que que a gente pode fazer para deixar a galera feliz, né? Porque às vezes, né, vai que a gente não consegue trazer mais escravos para aumentar a produção, para diminuir o preço, para deixar o povo feliz e eles poderem comprar e comer. A gente pode oferecer trigo, né? A gente pode diminuir intencionalmente o preço do trigo. A gente pode colocar gladiadores para lutar em grandes coliseus. A gente vai ver o coliseu mais para frente na cultura romana, né? Para eles lutarem e entreter o povo vai ficar feliz, certo? Então é a manipulação cultural, né? É a manipulação alimentícia. Então a gente vai ter esse populismo, início de um primitivo populismo, tá, gente? Nessa República Romana, onde os comandantes, né, a elite, os patrícios, eles vão pensar assim, vamos deixar o povo entretido e alimentado e assim eles não vão se revoltar contra a gente. É um domínio, né, de uma maneira que você não vê que está sendo dominado. Será que existe política do pão e circo até hoje? A gente pode, né, fazer essa reflexão. Eu acho que sim, tá? Aí Big Brother, futebol, né? Às vezes sei lá, o carinha vai lá e diminui o imposto de alguma coisa, né? Pra ficar bem na fita. Então, talvez sim, talvez tenha essa política do pão e circo até hoje, tá? E agora a gente vai para um processo histórico muito alongado, tá? Muito alongado, mas é legal pra caramba essa parte da história, eu gosto bastante. Vamos que vamos. A gente vai ter então revoltas, porque o povo ele pode ser burro, mas o povo ele não aguenta muito tempo sem comer, tá? Essa é uma característica humana. Eu fico triste, cara, às vezes, porque, cara, o pobre só se ferra na história, mas então, ai meu Deus, eu vi ali que a imagem atrapalhou. Jesus, tá, vamos fingir que isso não aconteceu. Vamos lá. Revoltas. Então, o povo se revolta com a pobreza, o povo se revolta com a falta de alimentos, tá, gente? Então, a gente vai ter aí os tribunos da plebe, tá? Tibérios e Caio Graco, os irmãos Graco, eles vão ser eleitos tribunos da plebe. Tá? É uma das concessões, tá, que Roma deu, né, depois de várias revoltas, né? Então vocês agora vão ter tribunos da plebe com o direito de veto, né? Então eles poderiam vetar leis propostas pelo Senado. Então, de 133 a.C. a 123 a.C., a gente vai ter as articulações políticas dos irmãos Graco, tá? E eles vão tocar principalmente na maior ferida que uma pessoa pobre pode ter, uma pessoa rica pode ter, tô brincando, tô brincando, não, falei errado, que bicho confuso. A maior ferida que uma pessoa rica pode ter é a questão fundiária. Mexa com qualquer coisa do rico, menos com suas terras, né? Então, quando Tibérios e Caio Graco eles vão falar assim, ó, cara, as novas terras que Roma está conquistando, elas poderiam ser dadas aos plebeus, né? Para os plebeus poderem produzir os seus alimentos, para a galera ter uma moradia decente, certo? E eles foram vistos como radicais. Como em qualquer momento da história, quando você vai pregar a igualdade, você é considerado radical. Então, Tibérios e Caio Graco vão acabar sendo assassinados, tá? E a lei frumentária, o que que seria a lei frumentária? Exatamente isso, tá? A lei frumentária seria essa diminuição do imposto, aumento da distribuição do trigo e divisão das terras. E ela vai acabar sendo completamente barrada. Beleza?
Por que que ela foi barrada? Por interesse de patrícios, isso daí nunca poderia passar. Tranquilo? E aí o que que vai acontecer? Depois dessa revolta, né, dos tribunos, a gente vai ter revoltas plebeias e revoltas de escravos. A maior delas foi liderada por Espartacus, um escravo romano que era então um gladiador. Tem até uma série, tá? Que eu recomendo vocês darem uma olhadinha por cima, tá? Não fica olhando muito essa série porque eu já ouvi dizer que ela tem coisas, né, um pouco chocantes. Mas enfim, essa série então, Spartacus, que tem ali o carinha, esse aqui é o cara que faz o Spartacus, tá? Aqui é a representação dele nessa série, né? Então o Spartacus, ele seria o carinha que lideraria essa rebelião de escravos, beleza? E aí, como é que a gente vai fazer para lidar com tanta rebelião? A gente vai chamar os generais e vamos dar muito poder na mão deles, porque são eles que sabem lutar, né? Então os generais vão ganhar muito prestígio mesmo. Eles vão resolver a parada em Roma. Então a gente vai ter aí, os primeiros foram Mário e Sila, esses caras fizeram uma reforma no exército. É daí que vem hoje o adorado, o amado por todas as famílias brasileiras, o salário, tá? Na época não era dinheiro, tá? Na época era sal, tá? Então daí que vem o termo salário, tá? Salário vem de sal, porque antes era pago com sal, o sal que era uma especiaria, né? Ele conservava bem a comida, ele era muito valorizado na época, beleza? E aí a gente vai ter então essa reforma no exército com o incremento do salário para os carinha que estão lutando lá, coitado, não recebiam nada até então, era só dever deles mesmo lutar. E aí a gente vai ter um outro general que vai se destacar muito, que é o general Júlio César. Não o goleiro, aquele frango. Só toma frango, Júlio César, tadinho. Gosto do Júlio César, cabeça de Buzz Lightyear. Mas sim, o general Júlio César, tá? E aí eu botei que em 60 a.C. ele fundou Lídium, atual Londres, né? Ele teve grandes conquistas, né? Muitas conquistas de Júlio César, tá? E alguns historiadores criticam, né? E argumentam que não foi Júlio César que fundou Lídium, que Lídium teria sido fundada um pouco depois, tá? Mais perto da morte de Júlio César, mas a historiografia que eu utilizei aqui, ela traz Júlio César como fundador de Lídium, tá? Mas tenho em mente que há questionamento desse fato, tranquilo? Ou seja, não é bem um fato, né? Mas a gente vai ter então essas conquistas de Júlio César que está ganhando muito prestígio, muito poder. E a gente vai ter então o primeiro triunvirato. O que que aconteceu, gente? O Senado viu assim, ó, a gente não consegue lidar com tudo sozinho. A gente precisa de pessoas experientes com guerras, pessoas carismáticas, né? E pessoas com uma boa administração para rodar Roma, né? Para fazer Roma funcionar. Então, a gente vai ter aí o primeiro triunvirato, que seriam então pessoas que iriam comandar tudo. E de fato eles vão ter grande prestígio militar, eles vão vencer os gauleses, vão vencer os celtas, né? Esse povo gaulês, esse povo celta seria então os povos, né, que deram origem ao território da Gália, né, onde hoje a gente conhece a França. Eu botei ali, tá? Ali a Céltica, né? Seria então a França atual. E ali mais em cima a Britânia, né? Onde foi fundada Lídium, o atual Londres. Tranquilo? Infelizmente a imagem ficou em cima do texto, mas ignorem isso. Tranquilo? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter esse primeiro triunvirato, tá? Que foi formado então por Crasso, Pompeu e Júlio César. Eu botei um macetezinho aí para vocês lembrarem. O cravo pompolho. Pompolho. O cravo pomposo de Júlio César, né? Cravo, Crasso. Pomposo, Pompeu. E Júlio César, Júlio César. Então, para vocês lembrarem, o cravo pomposo de Júlio César. Isso aqui me ajudou muito. Eu lembro até hoje, desde o meu terceirão até hoje, eu lembro dessa frasezinha para me lembrar do primeiro triunvirato, certo? Só não vai confundir, né? O primeiro com o segundo. Depois a gente vai ver o segundo também, tá? Então a gente tem aí Crasso, Pompeu e Júlio César, tá? Crasso e Pompeu, eles vão meio que se juntar para tentar vencer Júlio César, que estava meio que de love com Cleópatra do Egito, aquela lá com cabelinho Chanel, que governava o Egito, né? E ele vai estar meio que de love com a Cleópatra. Daí o Pompeu e o Crasso, eles vão ficar meio assim, não tô gostando disso aí, não, vai que, né, a gente cai e ele quer botar a Cleópatra. Aí eles vão começar a invadir, tá, os territórios que eram governados por Júlio César. E aí Júlio César vai falar aquela famosa frase: a sorte está lançada. E aí a sorte estava lançada mesmo. E aí foi uma guerra federal que Crasso e Pompeu perderam, tá? Júlio César venceu
E Júlio César começou a ganhar muito poder. Ele começou a ser autoritário, ele começou a diminuir o poder dos senadores e ele vai ter uma hegemonia, né, de liderança em Roma, o que vai acabar fazendo com que ele seja assassinado. Em 44 a.C., ele vai soltar a famosa frase: até tu, Brutus, né? Meu filho, na verdade era sobrinho dele, né? Mas ele vai dizer: até tu, Brutus, meu filho. E aí, Brutus vai lá e dá uma facada nele. Depois juntam-se mais, sei lá, 40 senadores e dão cada uma facadinha nele. Uma loucura, tá? Que eu tenho certeza que em algum momento você. Não, não tenho certeza, mas alguns filmes trazem essa referência, às vezes com uma pessoa muito ruim, né? Vai lá e cada pessoa dá uma facada na pessoa, né? Cada pessoa dá uma facada apenas na pessoa que está sendo assassinada. Então, é um assassinato coletivo. Quem foi que matou? Não sei, foram tanta gente, nem vi, eu não fui. E aí o outro diz que não foi ele, e o outro diz que não foi ele. E como é o Senado que edita as leis, né? Então meio que cai por terra. O que vai acontecer é que o Senado começou a pensar, velho, não deu com Júlio César, muito autoritário, vamos chamar outro triunvirato. E aí eles chamam o outro triunvirato, né? Que vai ser composto por Lépido, Otávio e Marco Antônio. Macete, a lápide otária de Marco Antônio. Lápide, Lépido, otária, Otávio, Marco Antônio, Marco Antônio, né? Faz sentido. E aí, o que vai acontecer? Lépido morreu cedo, foi assassinado por seus opositores, tá? Morreu cedo. Marco Antônio vai para o Egito e se apaixona por Cleópatra, né? A Cleópatra, meu Deus, né? É os olhos de ouro, né? Do Egito. Todo mundo quer ficar com a Cleópatra, né? O Júlio César, é o Marco Antônio. E aí o Otávio ficou em Roma. E ficar em Roma e ter o apoio do Senado é uma coisa muito boa, né? Você lembra que eu falei que o Senado é desgraçado? Então, é por isso, né? Eles matam todo mundo, eles decidem tudo e é isso. A vida é assim no Senado romano. E aí, o Júlio César. Não, que Júlio César? Tô doido. E aí, o Otávio vai ganhar muito prestígio no Senado. E aí, o Marco Antônio vai lutar contra o Otávio. E o Otávio vai vencer. E Marco Antônio vai cair. E aí, sobrou só o Otávio. O Lépido caiu faz tempo. Sobrou só o Otávio. E o Otaviano, né? Aqui eu botei Otaviano, que era uma outra maneira que eles chamavam Otaviano. Esse carinha aí, ele vai então dar a inauguração do que a gente conhece por Império Romano. Ele vai ser conclamado imperador. Mas isso é tema da próxima aula. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis!